Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje eu estou colocando no ar mais um episódio aí da série Estúdios e Editoras, Editoras e Estúdios. Essa foi uma série que eu criei em 2022, onde eu decidi falar sobre alguns estúdios e editoras, onde eu trago alguns títulos para bater um papo com vocês, no sentido de ou apresentar, falar brevemente sobre eles, né? Uma lista com a direita colinha aqui na mão. E são títulos que ou eu tenho, ou eu já tive, ou eu joguei, mas aqui no episódio de hoje em especial tem um título que eu não joguei, mas eu vou falar sobre ele, porque tudo que eu vi eu fiquei com muita vontade de jogar, e assim que eu pegar minha cópia eu faço questão de colocar na mesa. E o estúdio que eu vou falar hoje, aliás, a editora que eu vou falar hoje é a Czech Games Edition. A Czech Games Edition ela é uma editora muito famosa aqui no Brasil, se eu não me engano, os jogos dela saem exclusivamente pela Devir, né? E quase todos eu já tive. Assim, sendo bem sincero, quase todos eu já tive dos publicados. Então, sem muita enrolação, vamos começar a nossa lista aí por um grande clássico da Czech Games Edition, que é o Adrenaline. Adrenaline é um jogo de PVP, né? É um skirmish game ali, tipo, é tiro e porrada e bomba, literalmente. Mas ele ficou muito famoso na época porque ele trouxe a ideia de adaptar, e adaptou à perfeição, tá? Os jogos de FPS, né? O First Person Shooter, né? Tiro em primeira pessoa. E o Adrenaline é isso. Então, quando eu tive o primeiro contato com o Adrenaline, foi na casa do Diniz, amigão aqui de São Paulo. Acho que ele nem vai ver esse vídeo, mas beijo registrado. Ele foi o cara que me apresentou o Adrenaline. E ele falou, cara, é o Quake e o Unreal Tournament na sua versão de tabuleiro. Aí, opa, essa é uma declaração muito forte para você dar, né, para um board game. Né, meu, são simplesmente dois dos melhores jogos de tiro de todos os tempos, que povoaram as saudosas lan houses dos anos 90 e anos 2000 e tantas noites jogando online com os amigos, né? Na sua casa, lá na conexão de escada. Bons tempos, anos 90, se você é jovem, você não vai entender o que eu tô falando. E o Adrenaline é justamente isso, cara. Ele é um jogo onde você tem que ficar correndo e matando, e pegando loot, e dando respawn, e voltando, e mata, é um frenético, e o jogo é muito legal. Só que aí, o bacana do jogo que é? Ele é um jogo de controle de área. E aí você pensa, como é que eu vou controlar uma área se eu tô morrendo a todo momento, né? Essa é a grande sacada dele. E o controle de área, na verdade, é o seu tabuleiro individual de jogador. Porque quando você vai dando dano e tomando dano, os jogadores vão colocando os marcadores dele ali. E quando um jogador morre, conta-se a quantidade de danos que ele tomou de cada um, e a premiação em pontos é justamente por isso. Então tem multi-kill, triple kill, blast kill, tem tudo que você imaginar. O Adrenaline, se eu não tô falando besteira, ele tem duas expansões que são muito legais. É uma pena que esse jogo ele nunca veio pro Brasil, mas se você estiver vendo esse vídeo e tiver a oportunidade de jogar ele um dia, super recomendo. Adrenaline é um jogaço, jogaço. Continuando a lista, foi um jogo que eu joguei uma vez, a experiência não foi boa, tá? Talvez por conta da mesa que eu tava jogando, mas ele é um bom jogo de fato, que foi o Alquimistas. O Alquimistas, eu não sei se ele saiu aqui, teve a expansão também no Brasil, que é a Golem, alguma coisa, King Golem, eu não lembro como é que é o nome, mas ele é um jogo de dedução. E não é que não existiam jogos, né, anteriores a ele com essa mecânica, mas talvez ele tenha sido um dos jogos que catapultou essa mecânica ao estrelato de fato. O Alquimistas é um jogo muito bacana, mas que se uma única pessoa jogar errada, estraga a experiência completamente do jogo, entendeu? Mas é um grande jogo. Continuando aí, esse que foi o top 1 dos Family Games, né, e dos Party Games aí durante muito tempo, aliás, dos Party Games, não dos Family Games. Dos Party Games durante muito tempo. Ele é o jogo com aquela ideia ridícula que você olha, é aquele tipo de jogo que dá ódio, quando você fala assim, cara, por que eu não tive essa ideia? Por que eu não criei esse jogo? Que é o Codenames, né, ou Codenomes aqui no Brasil. O Codenames também é do Vlada, e infelizmente o Codenames é o jogo que tirou o Vlada do mercado. Porque ele ficou milionário, ele ficou rico. Só isso, ele ficou rico com o Codenames. Né? O Codenames é aquele jogo maravilhoso, né, de você ter um grid de palavras, e aí eu dou uma dica, eu falo, sei lá, vai, espaçonave 3, e as pessoas têm que acertar 3 palavras que estejam relacionadas ao que eu acabei de falar. E aí é aquele jogo quando você erra, você dá pontos pro time adversário, e também você pode matar lá, acertar o agente espião, e aí perde na hora, né? É um jogo com uma ideia ridícula, um fator de jogabilidade absurdo ao infinito, e ele é um jogo que ele teve versão de tudo que você imaginar. Tem da Disney, tem dos Simpsons, tem Codenames Imagens, tem o Codename Dueto, que é um dos que eu mais gosto, acho que um dos jogos de 2 jogadores mais legais, assim, que eu já pude jogar até hoje dentro do hobby. E o Codenames era um jogo estabilizado, mas infelizmente ele tirou o Vlada, né, do mercado, porque ele fala, fiquei rico, oi, fiquei rico, então não preciso mais gravar. Né? Então, um autor de jogos como Mage Knight, por exemplo,
não entregar mais a sua genialidade pro mercado, é muito triste, mas tá certo, acho que eu faria o mesmo, cara. Meu, eu quero ficar sabendo trabalhar, eu quero uma minha sombrinha, água de coco e vamos ficar rico. Codenames é um jogaço. E pra quem tá curioso, ele perdeu o posto de primeiro lugar pro Decrypto, né, da Scorpion Mask, que saiu aqui no Brasil pela Galápagos também, né? Atualmente o Decrypto é o número 1 nos jogos de party game aí do mundo. Continuando a nossa lista aqui, aí eu falando de um queridão, esse é um dos reviews mais antigos do canal, que é o Dungeon Lords, também do Vlada, e eu até falei no último Drops de 2022, né, com a minha caixona, que linda, maravilhosa, minha nova paixão, essa caixa, eu adoro essa caixa, cara. O Dungeon Lords, ele pra mim, eu não vou falar que ele é o melhor design do Vlada, mas eu acho ele tá ali, sabe? Acho que ele tá entre os 3, assim, né? E o Dungeon Lords eu gosto muito da ideia, até como o manual é escrito, o próprio Vlada coloca pra você aqui, né? Se você ganhar nas primeiras partidas, provavelmente você jogou errado. Cara, então pro game designer escrever isso é muito cruel, velho. Então é um jogo onde você tem como objetivo, né, para você fazer uma dungeon, né, para você reagir aos heróis que vão tentar invadi-la. Só que os heróis, eles são power, assim, sabe? Eles vão te bater muito. E essa ideia, ela foi copiada, né, em vários casos. Ela foi copiada naquele joguinho da Redbox, One Dungeon, One Card Dungeon, One Minute Dungeon, não lembro, mas esqueci o nome, que é um joguinho que é muito legal, um fillerzinho muito legal de jogar. O jogo do Bruet, que saiu pela Conclave, que é o Keep Heroes Out, a mesma ideia, não é a mesma mecânica, né? São jogos distintos, não estou falando nem que um plagiou o outro, pelo amor de Deus, não é isso, estou dizendo que a ideia, né, ela foi copiada nesses jogos e mais alguns outros que eu não vou lembrar aqui agora. E essa versão é legal porque ela vem com um monte de coisa, né? Então vem o manual do base, manual da expansão, a Festival Season, né, que traz mais salas, mais perigos e também mais heróis. Aí vem uma aqui, que é a Happy Anniversary, né, o manual dela, e ele vem com um quadrinho aqui, ó, muito bacana. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que ele coloca Dear Board Game, né? Board Gamer, this Anniversary Edition of Dungeon Lords contains an upgrade version of everything has been published for the game and all some new stuff created especially for this edition. Então tá falando aqui, né? É uma versão com upgrade de tudo que já foi publicado para esse jogo e também vem com coisas novas especialmente para essa edição. E ele coloca aqui o que vem nela, mas aí tem um quadrinho com o Imp, que é o personagem principal, vou deixar um pouquinho parado aqui para vocês verem, da história do Dungeon Lords, tá bom? Ó. Então ele vem com... ela vem mostrando para você aqui o que tem de diferente, né? Esse aqui é um manual que vem mostrando o que tem de diferente, mas também vem com esse quadrinho homenagem aqui. Então essa aqui é uma versão muito legal, eu acho que todos nós, nas nossas coleções, nós temos alguns... como é que eu posso dizer? Arcas perdidas, né? A arca da Renascença lá, igual Indiana Jones. Eu acho que esse aqui talvez seja um. E vou sempre agradecer pro Leandro, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Beijo, obrigado por ter vendido essa versão, cara. E na sequência, obviamente, mostrar também o Dungeon Pets, que é um prequel, né? Ele antecede a ideia do Dungeon Lords. E ele é um jogo de worker placement. O Dungeon Lords também tem isso, tá? O worker placement, que você vai ali alocando os seus imps. Mas esse aqui ele é mais um worker placement melhor estruturado, vou colocar dessa forma, só que ele é muito mais cruel. Então aqui você vai ter os mesmos monstros, né, da versão do jogo clássico, porém eles todos refeitos aqui em versões babies. Muito legal. Esses aqui vão ver mesa em 2022. Os dois, vou apresentar esses jogos para pessoas novas que estão jogando comigo, porque eu joguei esses jogos... A última vez que eu pude colocá-los em mesa foi lá nos idos de 2015, 2016, mais ou menos. Então, vou apresentá-lo para novos públicos. Continuando a listinha aqui, falar de um dos meus favoritos. Tem aliás, todos os jogos que eu estou falando aqui, né, é sempre bom ressaltar. Eu coloco o link, né, do review que eu fiz na época de cada jogo, para você ver minha opinião, para ver se ela mudou. E para você ver que eu era muito mais feio antigamente também. Hoje eu estou mais bonito porque eu fiz a barba, tô brincando. Falar aqui agora do Galaxy Trucker, né, que tem um review muito bonitinho. Desculpa, é meu filho, não tem como não falar que ele é bonitinho. Que é apresentado pelo Gabriel, né? O Gabriel devia ter talvez 6 aninhos, 5 aninhos, não lembro. E ele apresenta o Galaxy Trucker, né? Eu falo, que jogo é esse, Gabriel? Ele, Galaxy Trucker
versão infantil. Ele tenta falar Vlada Kivaltil, ele fala tipo versão infantil. É muito bonitinho, a fofura em pessoa, tá? E o Galaxy Trucker também do Vlada. Ele é um jogo loucura total. Eu acho que ele é um dos melhores for fun que existe. Esquece ganhar. Ele é sobre se divertir. Onde você tem que montar a sua nave pegando peças em tempo real, fazendo uma espécie de Tetris ali para as coisas se encaixarem e você começar a lidar com os perigos do espaço. Esse jogo, ele tem pelo menos uma boa notícia. O Vlada lançou uma expansão para ele em 2022. Será que o homem vai voltar a fazer coisa? Então, vamos ficar de olho. Eu espero mesmo que ele volte. Galaxy Trucker, divertidaço. Tem trocentas expansões, tem Big Box, tem Big Expansion, tem promo, tem tudo que você imaginar. E aí agora passando para a lista, outro também tem review no canal, é um dos jogos mais divertidos que eu joguei, porque a temática dele, né, o tema proposto é muito inusitado, que é o Last Will. Né? O Last Will, você tem que ficar pobre. Essa é a ideia do jogo. Né? Então você tem lá um último desejo, né, Last Will, que está no testamento lá de um seu tio-avô, sei lá o que era, ele fala, olha, eu vou deixar uma grana e quem melhor gastar essa grana da melhor forma vai herdar, né, as coisas que eu estou deixando. Então a ideia do jogo é ficar pobre. E é muito difícil, você pensa assim, mas se é só gastar dinheiro é fácil. Não é. É muito difícil jogar esse jogo bem. É muito difícil. E ele tem essa ideia, né, ele reverte assim, né, ele roda ao contrário. É muito legal. Se um dia você puder jogar, infelizmente também não existe versão nacional desse jogo, mas é um jogo legal para se conhecer. Agora falar de um aqui que eu tenho ele desde que saiu, joguei algumas vezes, não esgotei o jogo, acho que tem muita coisa dele para explorar ainda, que é o Ruínas Perdidas de Arnak, né, ou Lost Ruins of Arnak. Esse jogo aqui, de quem que é esse jogo? Eu não lembro o nome dos autores. Bom, sei lá de quem que é esse jogo, não está escrito aqui na caixa. Ele é um jogo muito bacana, né, que ele tem um deck build bem diferente, ele joga de 1 a 4 jogadores, idade a partir de 14 anos, mais ou menos, e 30 minutos por jogador tá certo. Ele, durante muito tempo, o pessoal ficou comparando ele, acho que com o Duna, se não me engano, Duna Imperium. Cara, não tem nada a ver, esquece, essa comparação é bizonha, né, um é deck building puro, né, o Duna Imperium com muita interação no tabuleiro, e esse aqui é um deck building, não vou falar pervertido, né? Pervertido no sentido de ser sacana, tá? Mas pervertido no sentido de você torcer um pouco a maneira como o deck building se constrói e o sentido de exploração dele no jogo ser completamente diferente do que... Então são dois jogos distintos, tá? Essa comparação nem deveria existir. Gosto muito desse jogo, tive algumas ótimas partidas com ele. Uma coisa que eu não gosto é que eu acho que ele tem um caminho meio óbvio, que é a trilha dos templos, né? Se você não sobe nela, a chance de você ganhar o jogo é quase nula, mas ele é um jogo bem divertido. Eu gosto mesmo, bastante. Uma pena que a expansão não existe no Brasil, que todo mundo jogou e falou que ela é muito boa. Continuando aqui, o Pulsar 2849, ou, né, 2849, ou 2849, que é do homem especialista em fazer versões solo para todos os jogos, que é o David Sushizuki, não sei pronunciar o nome dele. Ele é um jogo que passou batidaço total aqui no Brasil, ele foi publicado, não vi ninguém falar desse jogo, assim, pouquíssimos canais eu vi explorarem. Esse é um jogaço de alocação de dados, com um tema muito legal, né, que é o tema de ficção científica, viagem espacial, mas ele é um jogo exatamente como na escola dos jogos do Tsushi. É um jogo bem complexo, então se você gosta de euro truncadão, é uma boa pedida. Agora falar de um que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no hobby, ele é de 2009, se não me engano, esse jogo, que também adivinha de quem que é, né, não preciso falar, que é um jogo em tempo real. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei em tempo real na vida. Tipo, assim, de board game moderno, né, então provavelmente devia ter alguma coisa como Pula Pirata em tempo real, ou aquele do Boca Rica, que era... Quem é mais antigo vai lembrar, que era uma caixa vermelha que você ficava colocando moeda até ela explodir, que ela abria e saia todas as moedas. Acho que o pessoal vai lembrar disso. O pessoal da minha idade, né? Que é o Space Alert. O Space Alert ele é um jogo também ambientado no espaço, e é legal porque ele é um jogo onde tem papéis, né? Então cada jogador vai ter um papel e vocês estão lidando com problemas dentro de uma estação espacial, ou nave espacial, agora me deu um branco. E é legal porque é tudo em tempo real, então você tem que saber o que você faz. A ideia não é exatamente única nem nova, né? Porque o Space Cadets também tem uma ideia muito parecida, até o desenrolar dos jogos se parece um pouco, mas o Space Alert, ele é não vou falar uma obra-prima, uma joia rara, mas ele é um jogo que merece atenção, também nunca saiu no Brasil. Fala agora de um que eu não joguei, é esse que eu falei, que desde que eu vi eu tô alucinado pela ideia do jogo, que é o Starship Captains, né? Ele saiu agora em 2022, foi lançado em Essen, é o primeiro jogo do autor, que eu também não vou lembrar o nome, se vira aí, pesquisa aí no Google, olha no BGG. E tudo que eu gostei desse jogo é legal porque ele me remeteu muito a Star Trek.
né? Star Trek não é minha série de ficção científica favorita, mas eu gosto muito dos temas explorados, e aqui você tem que ser um capitão, né, de uma frota estelar, né? Uma frota estelar, não, de uma nave estelar. E eu gosto muito dessa questão da gestão de recursos com personagens que cada um faz alguma coisa. Esse é um tema que sempre me agradou muito. Eu tô maluco pra jogar esse jogo. Maluco. Eu só vi críticas boas. Passando a lista aqui agora, outro que também não sai no Brasil. Eu tive tudo, vendi. Esse foi uma venda que eu não me arrependo. Eu acho que ele é um jogo muito bom, mas eu acho que ele é um jogo para poucos. Não é todo mundo que compra a ideia do jogo para fazer as jogatinas dele realmente serem boas, que é o Teshkalar. Teshkalar é Vladak Valtio voando baixo. Sim, voando baixo. Ele é um xadrezão, onde você vai ter cartas que são monstros, que são formas que você vai colocar no tabuleiro. Então você vai colocando as suas peças, quando elas fazem a forma que está na carta, você pode baixar a carta e aí você summonou o monstro, criatura, o que seja. Só que ele é um jogo para poucos. Por quê? Porque ele é um jogo que ele é um xadrez. Então assim, se você não gosta da ideia de jogos na linha de um xadrez, e é xadrez mesmo, tá? Você não vai curtir o Teshkalar. Mas o Teshkalar, para quem tem a paciência de absorver a curva de aprendizado dele, que é bem alta, e consegue jogar, cara, que jogo bom. Eu só vendi ele por isso, porque ele não via mesa, e eu sou da opinião que jogo bom é jogo que vê mesa. Por melhor que o jogo seja, cara, se o jogo não vê mesa, tchau. Continuando aqui, outro que é um clássico absoluto. Algumas das melhores partidas que eu tenho na vida são dele, mas infelizmente não são da versão física, são da versão do app, que é o Through the Ages. O Through the Ages também saiu no Brasil, e ele tem um problema muito sério. Você jogar ele na mesa, malandro, Twilight Imperium é um party game perto dele, entendeu? Twilight Imperium é aquela uou, né? Aquela experiência massiva que você fica ali 4, 6 horas jogando. Só que são 4 a 6 horas jogando, onde você tem um upkeep, um setup, um maintenance, né? As coisas que elas funcionam bem. E o Through the Ages não, cara. Through the Ages, a história do sobe cubinho, desce cubinho, balalá, 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 balalá. Cara, isso dá uma dor de cabeça, maluco. E eu já vi mais de um caso onde as pessoas desistem. Chega na segunda era do jogo, final do jogo, desistem. Por quê? Porque você jogou metade do jogo em 3 horas. E eu não tô exagerando não, tá? É isso. Porém, entretanto, contudo, todavia, toda parte, né, tem review meu dele aqui do canal, eu ainda o considero o melhor jogo de civilização que existe. Eu acho que assim, o lance é aquele abstrato. Né? Você se sente mesmo crescendo dentro do jogo, você vê as suas escolhas fazendo sentido, né, na sua civilização, porém ele não tem tema. Poderia ser os ursinhos carinhosos versus os ursinho panda, enfim, que ia dar no mesmo. Mas a mecânica é tão bem feita, ele é um jogo tão bom, tão irretocável. Só que infelizmente tem isso, a versão física, cara, é partida infinita. Porém, entretanto, todavia, saiu um app dele alguns anos atrás, e aí o app, desculpa a sinceridade, matou o jogo físico. Hoje, todo mundo que eu conheço, os grandes fãs de GTA, só jogam no app. Tem também no Board Game Arena, para o pessoal que gosta de jogar online, né, que quiser conhecer. Então, assim, a versão eletrônica dele matou o físico. É triste? É, mas você agora consegue jogar um jogo com uma fase de manutenção, ó, no instalar de dedos, isso é muito bom. Jogaço. Agora, não que eu vou falar mal. Tive esse jogo, não adianta, esse jogo não funcionou pra mim, nunca, tá? Não vou falar que o jogo é ruim, pelo amor de Deus, esse jogo só não é pra mim, né? Eu já fiz questão de falar isso, o jogo não funcionou pra mim. E ele é eleito por muita gente como um dos melhores do autor, que é o Tzolk'in. Né? O Tzolk'in muita gente ama de paixão. Conheço algumas pessoas que falam que inclusive é o melhor jogo do autor, né? Que é o mesmo do Barragem. Eu discordo, eu acho que o Tzolk'in, eu acho a ideia dele muito boa, e ele é lindo, hein? O pessoal quando pega aquelas engrenagens e pinta, o bicho fica bonito, fica bonito. E aquela ideia da engrenagem, eu acho que aquilo é aleatório demais, eu não consigo ver um planejamento nem a médio e longo prazo, sabe? Eu acho que você reage demais ao jogo e não necessariamente se programa nele. É ruim? Não, pelo contrário, eu reconheço, é um grande jogo, senão não estaria falando dele aqui. Né? É um grande jogo, mas comigo ele nunca funcionou a pena. Tive, vendi e já foi. E agora, por último e não menos importante, foi um jogo que eu tive contato assim que ele saiu aqui no Brasil. Eu gostei muito da ideia, mas eu não gostei do fator rejogabilidade dele, porque eu achei que ele é muito monótono, ele se repete muito. Mas a ideia é brilhante, tanto que ele foi ganhador de um concurso no Board Game Geek, que é o Under Fallen Skies, né? Que ele é um jogo que ele pega ideia de jogos como Galaga, né? O clássico Space Invaders. Então você tem navezinhas caindo, você tem uma base e você tem que ficar matando navezinhas caindo. Cara, o cara simplesmente pegou um dos clássicos do arcade nos anos 70, 80 e fez uma versão em board game, uma versão boa, o jogo é realmente bom, o jogo é desafiador, só que ele é muito repetitivo.
né? Então, assim, ele é uma curiosidade sobre ele é um jogo exclusivamente de um jogador. Você só joga ele sozinho. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessas ideias de jogos exclusivamente para um número de jogadores, como um jogador ou 3 jogadores. Eu acho muito legal isso. Eu gostei do jogo, joguei acho que umas 10 partidas dele, vendi o meu, já não tenho mais. Mas eu adorei a proposta dele. Adaptar de uma maneira tão perfeita um clássico. Então é isso, pessoal. Hoje eu quis falar de uma editora que eu gosto muito, que é a Czech Games Edition, né? Espero que vocês estejam gostando aí da Season 2, dos episódios de estúdios/editoras, e não vou nem falar até o próximo episódio, porque todos foram lançados juntos, então você pode estar assistindo em qualquer ordem aqui, não sei se esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, você está vendo, mas espero que vocês estejam gostando. Comenta aí, concorda com o que eu falei, discorda, tem algum jogo da Czech Games Edition que eu esqueci, ou fui injusto algum comentário, sempre bacana ver a participação de vocês. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.